Você já parou para pensar sobre o que realmente acontece quando o corpo físico deixa de existir? A maioria das pessoas pensa que a morte é o fim. Mas e se eu te dissesse que o que chamamos de morte é apenas uma transição para uma realidade completamente diferente? O Livro dos Espíritos, uma das obras mais impactantes sobre a vida após a morte, revela segredos que podem mudar a maneira como você vê a vida, o universo e a sua própria jornada. O que será que ele tem a nos contar sobre o plano espiritual? E como isso pode nos ajudar a entender nosso verdadeiro propósito de vida? Não se engane. O que está à sua frente não é apenas uma reflexão sobre o além, é uma oportunidade de transformar o seu presente e garantir um futuro mais consciente. Vamos explorar juntos o que o Livro dos Espíritos tem a nos ensinar. Prepare-se, pois a verdade que você está prestes a descobrir vai desafiar suas crenças mais profundas e pode até mudar a sua maneira de viver hoje. O que achou da introdução? Se precisar de ajustes, estou à disposição. A natureza do plano espiritual. Era uma tarde tranquila quando Miguel, um homem de espírito inquieto e questionador, sentou-se diante de um sábio ancião. Ele sempre teve curiosidade sobre a vida após a morte e, finalmente, sentia que estava pronto para entender algo mais profundo. O ancião olhou para ele com um sorriso sereno e começou. O plano espiritual, Miguel, não é algo distante ou abstrato. Ele está ao nosso redor, mas invisível aos olhos físicos. Imagina, por um momento, que a vida que vemos com nossos olhos é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira essência, o núcleo, está no plano espiritual. É lá que os espíritos, aqueles que já passaram pelo ciclo da vida material, continuam sua jornada. Miguel, atento, tentava absorver as palavras do mestre. O ancião continuava. Os espíritos que habitam esse plano não estão desprovidos de individualidade. Eles ainda têm suas características, suas essências, mas sem a limitação do corpo físico. Eles permanecem conscientes, e sua existência não termina quando o corpo deixa de funcionar. Esse plano transcende as limitações do que você pode ver, ouvir ou tocar. Mas, por mais que o espírito seja imortal, ele não perde sua individualidade, seu caráter e sua consciência. Eles continuam a evoluir, de forma mais pura e livre. Miguel fez uma pausa, pensativo, e o ancião então completou. Cada um desses espíritos está em uma jornada contínua de crescimento. O plano espiritual é o lugar onde eles refinam suas virtudes, onde aprendem as leis universais e onde continuam a trilhar o caminho da evolução. É um reino onde as leis da matéria não se aplicam da mesma maneira. O tempo é diferente. A dor física desaparece, mas as emoções e o aprendizado continuam, pois são imortais. Você deve entender, Miguel, que esse plano não é um lugar distante. Ele é um reflexo de tudo o que está acontecendo em sua vida material, apenas em outra dimensão. Interações e aprendizado no plano espiritual. Após ouvir as palavras do mestre, Miguel começou a refletir sobre o significado profundo do plano espiritual. Ele ainda se perguntava como os espíritos interagiam entre si e o que exatamente acontecia nesse espaço. O ancião, percebendo sua dúvida, sorriu e começou a explicar. O plano espiritual é um lugar de aprendizado constante. Diferente de como os humanos encarnados aprendem com livros e experiências físicas, os espíritos absorvem conhecimento de uma maneira mais profunda. Eles estão constantemente em processo de evolução, não apenas por suas próprias ações, mas também pelas interações com outros espíritos ao seu redor. Imagine que você, no plano espiritual, não se sente limitado pelo corpo. Sua essência está mais aberta, mais receptiva, o que torna o aprendizado mais intenso. Miguel se interessou cada vez mais, imaginando como seria viver de maneira tão diferente da que estava acostumado. O ancião continuou. Aqui, as interações não são baseadas apenas em palavras ou gestos. As energias dos espíritos se conectam de formas que você ainda não pode compreender totalmente. Eles se influenciam mutuamente, ajudam uns aos outros, ao mesmo tempo, aprendem uns com os outros.
Além disso, é também no plano espiritual que os espíritos se preparam para suas futuras encarnações. Aqui, eles discutem, com a ajuda de guias espirituais, os desafios que enfrentarão em suas novas vidas. O objetivo é sempre o aprimoramento moral e intelectual, que vai além de simples ensinamentos. É uma verdadeira escola do espírito. Com a mente aberta, Miguel quis entender mais. E como as ações dos espíritos influenciam o mundo físico? Perguntou. O ancião, com um olhar sereno, respondeu: os espíritos podem, sim, influenciar o mundo material. As manifestações mediúnicas são o exemplo disso. Através delas, os espíritos transmitem mensagens para aqueles ainda encarnados, ajudando-os com orientações, conselhos e até mesmo com alertas sobre suas jornadas espirituais. No entanto, as escolhas humanas também têm grande impacto. O plano espiritual não está isolado, é entrelaçado com a realidade material. A evolução do espírito e as lições aprendidas aqui acabam refletindo nas suas vidas futuras. A importância do plano espiritual na jornada evolutiva. Miguel começou a compreender que o plano espiritual não era apenas um local, mas uma etapa essencial no processo evolutivo de cada ser. Ele se lembrou das palavras do ancião, que lhe explicará que a vida no plano espiritual dava continuidade à existência. A vida não termina com a morte do corpo físico. Ela se transforma e se eleva, o mestre dissera. Agora, mais do que nunca, Miguel entendia que o plano espiritual tinha um papel crucial na evolução da alma. Sem o conhecimento desse plano, não conseguimos ver a vida sob uma perspectiva mais profunda, refletiu ele. O ancião continuou a ensiná-lo. É essencial compreender a continuidade da existência para dar mais significado às suas ações na Terra. Cada decisão que você toma aqui tem reverberações no plano espiritual. A conversa se intensificou quando o mestre explicou que o plano espiritual, muitas vezes negligenciado, era o lugar onde o verdadeiro progresso acontecia. É fácil cair na armadilha de pensar que nossa evolução se limita ao mundo físico, mas isso é um erro, disse o ancião com firmeza. O plano espiritual nos permite entender que o propósito da vida não é apenas acumular bens materiais ou alcançar sucesso social. O verdadeiro objetivo é o aperfeiçoamento da alma, a evolução moral e intelectual que transcende a morte física. Miguel absorvia as palavras do mestre com o coração e a mente abertos. A cada explicação, ele sentia-se mais motivado a buscar um entendimento mais profundo sobre a vida e a existência, já que agora sabia que essa jornada espiritual não se limitava ao corpo que habitava temporariamente. O ancião tocou levemente o ombro de Miguel e finalizou. Lembre-se de que o estudo do plano espiritual oferece uma visão muito mais ampla sobre a realidade. Sem ele, a vida pode parecer um ciclo repetitivo, sem um propósito maior. Porém, quando você compreende que sua alma está em constante evolução e que suas ações reverberam no além, sua jornada na Terra ganha um novo sentido. Você começa a enxergar o impacto de suas escolhas não apenas no agora, mas em todas as futuras encarnações. Miguel sorriu, sentindo-se mais leve e certo de que estava prestes a iniciar uma nova fase de aprendizado, tanto no mundo material quanto no espiritual. Agora que você conhece mais sobre o plano espiritual e o que o Livro dos Espíritos nos revela, a grande pergunta é: como vai aplicar todo esse conhecimento em sua vida? Será que você está vivendo com a consciência de que suas ações e escolhas influenciam diretamente o seu progresso espiritual? Como você pode se conectar mais profundamente com esse plano e tomar decisões mais alinhadas com o seu propósito maior? Não deixe que esse aprendizado se perca no tempo. Coloque em prática o que aprendeu e a transformação começa agora. E lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações e continue a jornada do conhecimento conosco. Quem sabe o que mais você ainda pode descobrir sobre esse vasto e misterioso universo espiritual? Está pronto para dar o próximo passo?